Pois é, agradecer a audiência de todos que estão aí também com o rádio ligado, acompanhando a gente pelo YouTube, pelos aplicativos também de rádio. Muito obrigado pela audiência de vocês. Prefeita, vamos começar falando justamente sobre a escolha do vice, né? Tinha 4 nomes aí concorrendo: Alan Pereira, Dr. Leison, Roberta Menezes e o Faeca Melo. A escolha saiu ontem e eu queria saber da senhora justamente se ela aconteceu no tempo certo, se passou um pouquinho do tempo ou se ainda dava para esperar um pouquinho mais. Qual é o seu conceito, né? A sua opinião sobre essa decisão que saiu ontem? Foi batido o martelo. Faeca tá aqui animado, Faeca? Tô, aí tá certo. Sei quem tá mais rouco sou eu, se é Faeca. Faeca já é rouco, né? De nascença, né, Faeca? Mas primeiro agradecer, né, aos postulantes. Eu acho que isso mostrou o quadro que a gente tem de pessoas muito boas, de pessoas que realmente entendem do propósito de estar nessa política. Serra Talhada vive o melhor momento dela, o melhor momento de desenvolvimento, e isso por toda a experiência que ao longo da vida a gente ocupou nos cargos públicos, e isso pela capacidade de resolutividade dos problemas, né, do trabalho que realmente resolve as necessidades da nossa população. E eu fico muito feliz em ver Roberta, em ver Alan, em ver Leison, em ver Faeca postulando andar ao nosso lado nesse novo propósito de continuar esse desenvolvimento, porque Serra não pode retroceder. E diante de uma conversa eu digo sempre que tudo é no tempo de Deus, sabe, Anderson? Às vezes a gente é quem se precipita querendo um resultado, mas é tudo organizado por ele. Eu sei que todo mundo se esforçou muito, eu sei que todo mundo tinha todas essas qualidades, mas como eu bem disse, o desenvolvimento de Serra Talhada vem caminhando a passos largos. A gente não pode retroceder. Todos eles tinham toda a competência, mas Faeca apresenta a experiência de poder já ter sido vereador, a experiência de já ter estado numa gestão pública como secretário. Então eu tenho certeza que juntos a gente não vai retroceder, a gente vai continuar nesse desenvolvimento. Que maravilha. A convenção já está marcada, prefeita? Já tem data? Hoje a gente finaliza a data, cadê a Ana? Tá aqui, a gente está sentando com os atores políticos, que é necessário também estar presente nessa convenção, mas diante da plenária que a gente já viu sábado, né? Sucesso, né? A gente já pôde notar que o povo está envolvido, o povo está querendo colocar suas propostas, porque sabe que nesse grupo aqui a gente escuta a população de verdade, né? Em 2020 a gente tinha uma pandemia e a gente abriu para discussão online, mas não é a mesma coisa de estar cara a cara. Em um sábado de manhã, como foi visto sábado passado, a gente reuniu mais de 2.000 pessoas, onde todas elas, desde a zona urbana à zona rural, estavam ali entendendo que a gente vai continuar construindo o futuro de Serra Talhada junto com eles, escutando as necessidades dele. Mostra que a gente está no caminho certo. Eu me surpreendi, Rosimério, quando vi aquela quantidade de pessoas, né? Ali verdadeiramente a gente dá voz e vez a todo mundo, a gente constrói junto e escutando, não apenas por internet. A gente sabe que internet tem toda essa questão da impessoalidade, de robôs que muitas vezes falam que não é nem tanta gente, mas ali a gente pode sentir. Deu para compilar já as sugestões? Foram várias sugestões, milhares, e podem ter certeza que, como eu disse lá, eu estou tendo cuidado de ler de uma por uma, porque se tem uma coisa que a gente tem feito nessa gestão é escutar a nossa população, e por isso que a gente acertou muito mais do que errou. Eu nem gosto de ficar fazendo uma comparação de uma entrevista com a outra, mas nesse momento é muito importante que a gente faça essas conexões para amarrar algumas pontas que, ao meu ver, né, como imprensa, ficam soltas. Tanto o ex-prefeito Luciano Duque quanto Miguel, quando passou por aqui, também conversando com a gente, fala de uma esquiva sua de debater Serra Talhada. E o que é que eu entendo? Que há uma construção de uma narrativa de que o governo ele não faz nada. E aí ninguém melhor do que a senhora para falar sobre isso, porque quem acompanha o seu trabalho e acompanha as redes sociais, por exemplo, da prefeitura, vê que tem tantos e tantos metros de calçamento, né? Ruas históricas estão sendo calçadas, como a Maria Elizabeth, Custódio Conrado. A senhora está dando uma definição ali para ela bastante positiva, né? Uma rua que vivia esburacada, tapa hoje, buraco sai amanhã. E
era necessário, né, essa atenção e esse trabalho para criar uma solução definitiva. Quando tentam puxar o debate para uma narrativa tentando fazer a população acreditar de que não tem trabalho, de que não tem força, como é o que a senhora analisa e vê, né? Essa tentativa de se criar essa narrativa. Primeiro que é o que eu sempre digo, aqui a gente tem o palanque do que fala e o palanque do que faz. Eu em nenhum momento vou personalizar, né, o debate. Eu não estou aqui para falar de Duque, de Deca, de Dica, de Doca, de ninguém não. Eu estou aqui para falar da população, do desenvolvimento que a gente tem construído, que a gente tem avançado a passos largos. Se você pega os números do CAGED na geração de emprego, a gente em 3 anos e meio gerou mais de 2.000 empregos, coisa que em 8 anos não tiveram 600. Então isso mostra que a gente teve a capacidade de atrair grandes empresas, tivemos a capacidade de qualificar a população de Serra Talhada. A gente vê nos olhos de Rita, lá no Sem Teto, a verdadeira confiança no político, daquele político que fala e faz, né? Quando a gente foi calçar aquelas ruas, a gente vê na casa de Zefinha, né, Rosimério, a alegria de ver a água encanada na sua porta. Foram 14 sistemas simplificados entregues em 3 anos e meio. A gente vê na alegria de tantas mulheres, de tantos homens, sair da lama e ter um calçamento digno. São quase 200 ruas calçadas. A gente vê tantos relatos, porque a gente está aqui para fazer, para falar, para trabalhar. Ontem a gente tinha uma capacitação com a cientista política que ela perguntava: qual foi a obra que mais lhe impactou? São várias. São 11 passagens molhadas, 14 sistemas simplificados de abastecimento, quase 200 ruas, 32 escolas, a policlínica entregue que está tendo um serviço de relevância gigante, o SAMU. Mas eu parei em 10 minutos assim e me emocionei em lembrar de quando a gente entregou, sabe, aquela escola ali de Dona Buruca, como a gente chama, porque ali eu vi que é possível quando se trabalha com coração, dizer ao povo que eles nunca mais serão esquecidos. É tirar 49 crianças de uma escola de Taipa, que não tinha um banheiro, que essas criancinhas tinham que andar, pular uma cerca para fazer xixi. Veja, e quando a gente entrega uma escola linda como a gente entregou, ali foi o ponto inicial de dizer: ninguém nesse governo vai ser esquecido. Nesse governo, todo mundo vai ser olhado com carinho, amor e dedicação. Muito importante. Uma pergunta. Meu conterrâneo, João Daniel, chegando. O flamenguista João Daniel. Márcia, durante a entrevista com o Miguel, inclusive, ele falou sobre ajuntamento, uma palavra que tem sido repetido pelo grupo da oposição, quando trata desse apoio de Sebastião. E na ocasião eu perguntei o que era diferente do tempo em que o pai governava, porque Luciano foi, quando começou a enlarguecer o seu palanque com os apoios, era tido como um grande articulador político e tal. E nessas eleições, para essas eleições deste ano, né, você tem sido uma articuladora política muito importante, tem conseguido apoios importantes e tem alargado o palanque tão quanto o ex-prefeito fez em tempos atrás, né? E aí eu perguntava justamente o que era diferente, um apoio que chega hoje do apoio que chegava lá atrás, e não consegui ter uma resposta que pudesse justificar, né, a crítica. E aí eu quero que você fale justamente sobre isso, porque a imprensa estadual tem dado muita visibilidade ao que acontece na política em Serra Talhada e tem elogiado bastante a sua condição de poder reunir no mesmo palanque João Campos, a Marília Reis, a governadora Raquel Lira, que tem feito muitos acenos importantes para a sua gestão, para o seu governo. E aí eu queria que você falasse, porque aí a gente vem discutindo também aquela questão de gênero. A mulher, ela sempre tem que fazer 101, se fizer só 100, né, não serve, porque ela tem que estar quebrando essa barreira do preconceito e tudo mais. Quero que a prefeita possa falar sobre essa questão, né, e esses apoios que chegam ao seu palanque.
Bom, primeiro agradecer a Manuel enfermeira que se encontra aqui, chegando também. Dizer que quando a gente não tem arrogância, quando a gente não tem prepotência, quando a gente não tem um interesse pessoal ou familiar num projeto, a gente aceita várias ideologias, né? Então, a primeira coisa que a gente colocou em prática foi o propósito. E qual é o propósito? Que Serra continue vivendo esse sentimento de desenvolvimento que a gente tem conquistado durante esses 3 anos e meio. E essa capacidade de mostrar verdadeiramente qual o propósito desse grupo fez com que a gente atraísse várias pessoas, né, que estão acreditando. Primeiro, todos os atores políticos, claro que são inteligentes, só estão próximos de quem está próximo do povo. Então, para se chegarem até a gente, até o nosso grupo, é porque entendem que a gente tem uma proximidade junto ao povo grande. Segundo, que aqui não tem arrogância, aqui não tem essa prepotência. Eu ficaria muito chateada, querem que eu me envergonhe de eu ter conseguido, né, junto com todos os nossos vereadores, com todas as nossas lideranças, mostrar o para que a gente quer continuar desenvolvendo Serra Talhada. Então, não esperem que eu não vou ter vergonha. Teria vergonha se eu tivesse batido em todas as portas e todas as portas estivessem fechadas para mim. Ou por eu não ter credibilidade, ou por eu não ter palavra, ou por eu ter um projeto pessoal. Então, isso sim seria motivo para eu me envergonhar. Mas motivo de juntar pessoas que pensam diferente, mas que têm um único propósito de continuar esse desenvolvimento, gerando emprego, reformando escola, entregando fardamento, olhando para a zona rural, olhando para a zona urbana, levando medicamento, levando atendimento para quem mais precisa. Isso eu nunca vou me envergonhar. Como também não vou me envergonhar de ter sido a única prefeita de Serra Talhada a presidir a MUP. Foi uma responsabilidade gigante ser presidente de 183 prefeitos, incluindo Serra Talhada 184. E que com muita coragem, competência e ajuda, que ninguém faz nada sozinho, a gente conseguiu em um ano dados grandes. Você vê aí o que a população ia perder com os números do IBGE. Mais de 66 municípios iam perder muito de FPM. A gente foi recebido por Simone Tebet, a gente propôs e fomos acatados com que a redução do FPM ela fosse diluída em 10 anos, assim como os 8 municípios que cresceram, que foi o caso de Serra Talhada, a gente tivesse o FPM a partir de julho. A gente teve aí o ICMS, né? A redistribuição. 5 municípios ficava com 53% desse recurso. Hoje a gente tem uma redistribuição mais igualitária. Então, com muita capacidade, com muita coragem, com muita determinação, com muitas ajudas, através de várias mãos, a gente conseguiu grandes conquistas. Então, não me envergonho. Me envergonharia se eu batesse nas portas e as pessoas dissessem: não fico com você porque você não tem palavra. Não fico com você porque não confio em você. E foi totalmente o contrário que eu escutei. Foi que vamos junto porque você é transparente, você é leal e você, acima de tudo, coloca a Serra Talhada em primeiro lugar. Ainda nessa seara dos apoios, ainda nessa seara, destacar aqui a presença também do vereador Romério do Carro de Som. Eu sempre confundo Romério com Rosimério. Dá uma confusão danada. Chama Merim, que aí serve os dois, né? Prefeito, ainda no campo aí dos apoios, Sebastião Oliveira ontem falou da articulação de João e do próprio PT na Nacional, lá em Brasília, das orientações para seguir aqui apoio à sua pré-candidatura, né? A reeleição. Eu queria saber justamente sobre isso. Até um blog do Recife essa semana, o blog do Silvinho, colocou que a sua reeleição ela é prioridade do Partido dos Trabalhadores, não falando do partido estadual, né? A nível estadual, mas sim na nacional. De que forma o presidente Lula e o PT nacional têm ajudado a consolidar essa força de apoios aqui em Serra Talhada? Veja, Anderson, Lula está no governo há 1 ano e meio e eu não consigo mais nem contabilizar quantos de recursos já entrou em Serra Talhada. Mais de 90 milhões para a retomada do Vaneta Almeida, 14 milhões de reais para ampliação do nosso aeroporto, né? A gente recebeu mais 800 mil reais para a regulamentação fundiária da zona rural. Posso já soltar aqui para você. Fique à vontade. Que essa semana terminamos de pagar um terreno, 3 milhões de reais, onde já fomos contemplados com mais 150 casas. Eita, que serão boa. disponibilizadas para
para a população de Serra Talhada. A Caixa Econômica já assinou o convênio, logo a gente vai ter uma empresa que vai começar essas obras. Então eu sou muito feliz. Acabamos de receber 3 ambulâncias do SAMU aí, que com certeza vai atender nossa população da melhor forma possível. A creche do Vaneta Almeida, tantas e tantas conquistas, o CRAS, isso em menos de 1 ano e meio. Imagina agora que a engrenagem está organizada, que a gente vai sem freio em rumo do desenvolvimento. Eu não posso deixar aqui de ressaltar também todas as conquistas que a gente consegue com nossa governadora, né? A gente, semana passada, teve um presente, que foi a construção de uma nova maternidade ali perto do Eduardo Campos. Então veja que prestígio Serra Talhada tem. Uma construção, não é apenas uma reforma do hospital, não, é uma nova maternidade que vai atender toda a região, assim como 2 creches, uma na Coab e uma no IPSEP. Semana passada eu tive na Coab já olhando o terreno, assim como o recurso que está vindo para a gente asfaltar as ruas. Só quem mora ali na José Alves da Silveira ou quem passa por lá todos os dias sabe aquela conquista, assim como tantas outras avenidas que a gente está aí ampliando, reformando, asfaltando com esse recurso. A Giovanda, do lado do bairro da Coab, ela faz uma pergunta aqui interessante. Pinheiro do São Miguel deve gostar também dessa pergunta. É sobre a questão de um cemitério novo, né? Existe essa necessidade em Serra Talhada, é uma necessidade gigante que se arrasta ao longo dos anos. Tenho absoluta certeza que quem passou pode até ter tido a intenção também de fazer, mas faltou mais força, né? E buscar os recursos necessários para a construção de um novo cemitério em Serra Talhada. É possível sonhar com isso? Está dentro do seu raio, né? De obras em Serra Talhada, prefeito? Sim, Giovana, a gente já também, inclusive, teve várias reuniões com alguns setores privados que têm esse interesse. E aí, nesse setor privado, claro que vai ficar uma parte destinada para a utilização do município, daquelas pessoas que não têm condições de comprar o seu espaço naquele local, e a gente já está bem adiantado em relação a isso. Provavelmente em frente ao cemitério antigo. Muito bom. Falar dos números da educação. A senhora falou da construção de 2 creches e a gente sabe da necessidade que tem, principalmente do bairro do IPSEP ali, que é um bairro que cresce muito rápido, né? Você vai lá uma semana tá de um jeito, vai na outra semana já tem aumentado, é um bairro que cresce todo dia e é praticamente impossível as políticas públicas andarem na mesma velocidade em que o bairro cresce. Mas há uma demanda, né, de crianças aguardando vaga em creche, e eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso, dos avanços da educação, mas principalmente dessa conquista dessas creches, né? E quando elas devem definitivamente ficar pronta para ajudar nessa demanda que vocês têm na educação. A gente precisa ressaltar que uma prioridade desse governo foi a educação. Eu acredito muito que a gente só muda as desigualdades sociais quando a gente investe realmente na educação. E investir na educação é ter o cuidado no fardamento, como eu escutava que tinha uma evasão escolar, porque as pessoas não tinham uma farda para ir à escola. É no kit escolar, é nos computadores para os professores, é no diário eletrônico, é na reforma das escolas. E o que a gente fez foi o seguinte: o IPSEP tinha essa grande necessidade, e quando você quer, você resolve o problema. Olha, a gente não tem como esperar construir um prédio padrão FNDE. Vamos olhar o que é que a gente tem. E a gente viu que tinha um prédio que hoje é o CEMEI, o Centro de Educação Infantil de Tiabel, onde tem mais de 450 alunos já estudando naquela localidade. Mesmo assim, a gente tinha ainda um déficit grande, uma necessidade de mais vagas na creche. Então, fui lá na creche São João Batista, a gente acrescentou esse ano mais 2 salas na creche. Então, só aí pode ter certeza que o IPSEP ganhou quase 500 vagas a mais. Como a gente também teve a coragem de investir na zona rural, né? Todo mundo me perguntava por que investir, criar uma creche em Vazinha. E aí eu perguntava, e por que Vazinha e a zona rural não merecia ser lembrada? Porque as nossas crianças da zona rural também não merecem estudar e aprender na idade certa. Então, é por essa coragem de levantar a cabeça, de olhar o problema, da transparência e da capacidade de resolver, que eu acredito nessa gestão. Nesse semestre, na Ilsa está chegando, nesse semestre a gente vai ter mais creches abertas, né? Como eu falei, nosso estudo mostra que o outro distrito que merece uma creche inicialmente é o de Santa Rita, vai ter, assim como também a gente precisa olhar o Jardim das Oliveiras, que as nossas crianças estão se deslocando para ir.
Enquanto essas outras creches não estão sendo construídas, a gente está ampliando essas vagas. Assim como também nas escolas de ensino integral. A gente só esse ano aumentou em 40% a oferta e a ocupação de alunos no ensino integral. Então, essa coragem de realmente investir na educação que a gente está encontrando os resultados. Serra Talhada ficou em primeiro lugar na leitura, na alfabetização da idade certa, nos municípios acima de 40 mil habitantes. Quem era Serra Talhada antes? Então a gente tinha os profissionais adequados e aí a gente estende desde os porteiros, auxiliar de creche, merendeira, aos nossos professores. A gente precisava potencializar a capacidade deles e dar condição de trabalho. E é isso que essa gestão tem feito. Queria agradecer a presença de Técio, que acabou de chegar. É o Galego, Técio Siqueira, um abraço. Nailson Gomes também, vereador, acabou de chegar por aqui. Eu quero até aproveitar, né? Eu já estava ali procurando, né, para fazer aquela cobrança daquela passagem molhada. Como é o nome daquela comunidade lá, aquele assentamento? É Ivan Souto, né? Tem um problema lá de uma área alagada, né? Preciso uma passagem molhada e algumas pessoas o Luiz Pinto, por exemplo, pré-candidato pela oposição, foi lá, Fred, demonstrou e tal. do INCRA, já esteve aqui quinta-feira passada e quero já saber foi justamente lá isso. Andar. A gente, eu tenho dito sempre, sabe, Anderson, a gente não tem como resolver os problemas de Serra Talhada que muitos deixaram de fazer, mas a vontade de trabalho, a capacidade e a experiência em arranjar recursos e a confiança dos outros atores políticos em alocar recursos para que a gente realize as obras, a gente tem. Então eu estava almoçando quinta-feira, quando olhei, estava Fred, que me disse que tinha vindo a pedido da governadora Raquel Lira, justamente para o assentamento Ivan Souto, para olhar. E claro que aproveitei e pedi mais, né? Pedi aquele mais para a gente ampliar um espaço, a escola lá do IPA, que a gente tem uma diretora maravilhosa, a gente tem uma equipe maravilhosa e precisamos mais espaço. Então já solicitei também essa doação desse terreno para que a gente possa ampliar a escola de lá. Antes, no início do seu governo principalmente, a gente sempre acompanhava algumas denúncias na área da saúde. Falta disso, falta daquilo. E aí a sua secretária Lisbeth Lima, ela conseguiu depois, obviamente, acredito eu, de um planejamento, implantar coisas importantes que a população reconhece hoje, como a questão da coleta de exames, por exemplo, no local, né, nas UBS. Queria que a senhora falasse um pouco da saúde, né? A senhora considera também que os avanços foram importantes, porque hoje quase você não vê mais nenhum tipo de denúncia voltada à questão da saúde, a falta de alguma coisa, né? Inclusive, cadê Danilson? Danilson viralizou nas redes sociais porque ele foi pessoalmente às UBS depois da denúncia de falta de medicação e pelas UBS que ele passou, houve a constatação de que tinha medicamento, né, nas UBS. Eu queria que a senhora falasse sobre isso também. Veja, primeiro ressaltar que é muito importante o papel da imprensa no combate às fake news, né? Através da imprensa que muitas vezes, China, Fabinho, através da imprensa que muitas vezes as fake news elas se propagam, não porque vocês estão querendo que isso aconteça, mas porque tem algumas pessoas que querem enganar a população. Então, muito importante esse trabalho. Vocês sabem que quando a gente está errando, a gente tem a humildade de dizer, a gente errou aqui, vamos consertar, vamos ver onde é que precisa melhorar. Mas essa questão de medicamentos, de médicos nas unidades, eu acho que você foi à noite, você pôde ver a quantidade de pacientes que estavam sendo atendidos no atendimento noturno, que a gente dobrou a capacidade do atendimento noturno, mas a gente também teve a experiência de notar que não adiantava apenas eu colocar um médico lá em Caiçarinha da Penha, que muitas vezes o paciente era atendido pelo médico, mas não tinha o seu diagnóstico fechado. Não tinha por quê? Porque era solicitado um exame, por mais que a prefeitura oferecesse pelo laboratório municipal aqui em Serra Talhada, para ele vir de lá para cá é uns R$15 para vir. Ele tem que pelo menos ter R$10, R$12 para se alimentar aqui. Mas R$15 para voltar, nem todo mundo tem essa condição. Então, a gente, pela nossa capacidade de sentir
as necessidades do nosso povo, a gente viu que a gente precisava melhorar. E não é só o laboratório. Hoje a gente tem a ultrassom, hoje a gente tem o cardiologista, hoje a gente tem o pediatra. Fui na Malhada do Joá um dia desse, estava a pediatra atendendo nossas crianças lá. Então, pessoas que não precisam vir mais para a emergência do OSPAN. Hoje tem no seu posto de saúde, tanto na zona urbana quanto na zona rural, esses atendimentos especializados. Então, a gente tem um centro de atendimento a diabético excepcional na nossa policlínica. Se você for lá, você vai ver que nenhum local privado tem uma equipe tão completa para cuidar de todo mundo. Então, eu sou tranquila em dizer que saúde, a cada vez mais que a gente resolve um problema, vai surgir outra demanda, mas que a gente sempre vai estar atento e sempre com a coragem de ir em busca dessas soluções. O que foi muito cobrado também foi a iluminação do bairro da Cachola, da praça, que foi entregue, inclusive ficou belíssima. Mas o problema foi resolvido, né? Ontem o pessoal já estava lá fazendo vídeos mostrando a luz de LED lá, iluminando tudo, né? Assim como no anel viário, né? Assim como aqui a Praça Sérgio Magalhães, que quando eu assumi era uma escuridão e a gente teve todo o cuidado de colocar uma iluminação adequada, uma iluminação que não promovesse, que não provocasse nenhum risco a nenhuma criança naquela localidade, a Praça dos Ipês. Então a gente tem todo esse cuidado. Na Cachichola a gente teve um problema, o Zé Raimundo, com a Neoenergia, mas que de pronto nos atendeu, olhou o protocolo da solicitação e hoje a gente está aí, né, com a 13ª praça entregue, com o 13º ponto de convivência entregue, onde as pessoas realmente estão se sentindo olhadas, realmente estão se brincando, convivendo em família, né? A gente fez isso no Logrador, a gente entregou uma praça em Serrinha, na Extrema, a Praça dos Ipês, que é maravilhosa, nosso maior parque, o Memorial de Covid. Então a gente está trabalhando e, se Deus quiser, vamos fazer muito mais. Que maravilha. Registrar a presença do vereador Zé Raimundo, China Menezes já chegou por aqui, o secretário também, Fabinho, André Barros está por ali. Devia ter trazido. Tá vendo? A gente já tomava com um cafezinho aqui, já comia com um cafezinho, tomando cafezinho. Dona Débora, um abraço. Eu vou ter que revelar aqui, que às vezes eu vou lá ver Zé Raimundo, mas é só para comer mais o queijo de Dona Débora. Tá vendo, Dona Débora? Aproveitar, prefeita, que os vereadores estão aqui e ontem vimos, né, através de uma foto que eles estavam lá celebrando também a escolha do seu pré-candidato a vice, o Faeca Melo, na sua residência, após a reunião com o Sebastião Oliveira. Eu queria falar justamente dessa relação com o parlamento. A senhora tem uma base de apoio bastante ampla na Câmara de Vereadores. E os vereadores são, na ponta, né, quem escuta mais pedido da população, né? O povo vai sentindo a necessidade, vai pedindo, e os vereadores naturalmente vão em busca de conseguir, junto com a prefeita, justamente essa liberação, né? Para essas obras e essas ações nos distritos, nos sítios, enfim. Como é essa relação com os vereadores, da sua base de apoio, e qual a importância dela, dessa base, né, na construção justamente desses apoios, da decisão, né, de Faeca, embora muitos já tivessem declarado apoio a Leison, doutor Leison, eles estavam ontem lá aplaudindo a decisão do grupo, né, e como grupo celebrando o nome de Faeca Melo. Queria que a senhora falasse um pouco desse depoimento, né, que eles dão com os gestos, com as atitudes. Primeiro, agradecer, né, a todos os 13 vereadores de mandato, assim também como grandes lideranças que aqui a gente tem, que muita gente não acreditava que permaneceriam nesse mesmo grupo, fiel ao desenvolvimento de Serra Talhada, e que a gente passou momentos muito difíceis, mas sempre junto, Dida, que a gente passou momentos muito alegres, mas também sempre juntos, e que essa relação de transparência, essa relação de cordialidade entre todos, ela tem predominado. Então, a gente se fortalece quando ninguém mente para ninguém, quando ninguém tem arrumadinho, quando é muito transparência, porque é o que eu digo sempre. Eu fui filha de vereador, meu pai foi vereador 3 mandatos, minha mãe está no 2º. Eu sei o quanto de dedicação cada um coloca para atender toda a população da melhor forma possível, e eu tenho que honrar essa confiança que eles têm em mim com muita transparência e muito trabalho, e é isso que a gente tem feito. Eu podia muito bem, como outras pessoas, as decisões serem de cima para baixo, mas a gente é um grupo que se dá as mãos e que está todo mundo de igual para igual.
alertando quando há necessidade de fazer algum alerta, mas também se dando as mãos e dizendo que no bom e no ruim estaremos sempre juntos, que aqui não tem o interesse de Márcia, não é o de Zé Raimundo, aqui é o interesse desse desenvolvimento que Serra Talhada alcançou. Que maravilha. E ontem não se falava em outra coisa nos grupos de WhatsApp, senão em relação à fumaça branca, tá? Todo mundo esperando, né? A fumaça do Abemos Vice. E ele tá aqui, o pré-candidato a vice. Quero pedir até a prefeita Márcia Conrado licença para poder ouvir Faeca Melo também, porque a população naturalmente quer ouvi-lo. Essa é a sua primeira entrevista como pré-candidato a vice da prefeita Márcia Conrado. Faeca, seja muito bem-vindo, bom dia. Prazer recebê-lo aqui também. Bom dia, Tênis, bom dia aos ouvintes da Rádio Vila Bela. E tô tranquilo, me sinto confortável dentro desse grupo aqui, em ser aceito por a equipe, né, e por o grupo da prefeita Márcia Conrado. Me sinto muito lisonjeado, né, e estamos aqui, vamos trabalhar para ajudar a prefeita aqui para o ano da melhor forma possível. Será que você chorou ontem no anúncio da decisão? Isso é verdade? Não, mas a gente fica bastante emocionado, né? Porque vê a quantidade de pessoas, né, que tem líderes, né, vereadores, né, lideranças e tudo, e acolher o nome da gente, e a gente fica satisfeito demais, né, tranquilamente. E com um grupo desse tamanho, não tem como a gente ficar de outra maneira a não ser tranquilo e com muita vontade de ajudar e de trabalhar. A missão, tu sabe que é difícil, né? Você tem que correr bastante e fazer aquilo que, por exemplo, o Márcio Oliveira sempre fez, né? Tá do lado da prefeita, trabalhando, rodando a cidade, ouvindo a população pra coisa acontecer, né? É verdade. Vai ser uma labuta muito grande aí pra gente, pelo menos, pensar, né? Em se igualar às ações e obras do vice Márcio, né? Que é um grande vice, sempre foi, né? Um grande vice, grande político, e nós estamos aqui para acompanhá-lo e aprender muito com ele. Inclusive, eu já pedi até aula a ele também para né, para poder nos ensinar e a gente se engajar nisso aí. Estamos prontos. Estamos prontos, preparados e trabalhando, viu? Parabéns e boa sorte para você. Já que Roberta é a única dos pré-candidatos a vice que está aqui, Roberto, eu queria só lhe ouvir, né? Porque é importante. A escolha foi realizada pelo grupo, pela liderança do Avante, em consenso com a prefeita Márcia, e como você recebeu essa informação de que Faeca seria o pré-candidato a vice da chapa? Bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vila Bela. Eu fiquei muito tranquila, Anderson. Eu gostaria aqui de agradecer, né, ao Avante, gostaria de agradecer ao presidente estadual, Sebastião Oliveira, o deputado federal, Valdemar Oliveira, pela oportunidade de ter participado, né, desse processo democrático. Como a gente disse, não era um projeto meu, é um projeto de união, né? E para mim foi muito tranquilo. Eu sempre disse nas minhas entrevistas e onde eu andei que o nome escolhido, eu abraçaria a causa, né? Abraçaria o amigo Faeca, né? E o grupo de vereadores para a reeleição da prefeita Márcia Conrado. E é isso que eu tenho feito desde ontem. Aliás, desde que a gente entrou nesse processo, a gente já abraçou aqui a reeleição da prefeita Márcia Conrado, e comigo pode contar que você sabe que a gente não brinca não, mas de antemão eu gostaria também de agradecer por onde eu andei, né? Pode ter certeza que a gente não vai parar, né? Mas agradecer a oportunidade de estar conversando com cada um, com as crianças, né? Os meninos aí nas escolas estaduais aí que a gente andou. E esse é um projeto que ele é um projeto grande, ele é um projeto que se estende. E a minha fala é só de gratidão e de apoio aqui a todos os vereadores, a todas as lideranças, porque o que a gente quer é continuar transformando Serra Talhada. Falou bonito. Obrigado, Roberta Menezes, pela sua participação. Prefeita Gilmar, do bairro Vila Bela, está perguntando se existe algum planejamento, principalmente para os buracos lá das ruas do Vila Bela. A gente sabe que o Vila Bela é um bairro muito grande,
né? Embora muitas ações do governo estejam presentes lá e muitas conquistas também tenham sido celebradas, como a cozinha comunitária, essa questão da infraestrutura eu percebo que tem incomodado bastante os moradores, e essa é uma cobrança que vocês, quando estiverem candidatos nas ruas, vão naturalmente ouvir. E aí tem um lado do governo que sabe as dificuldades para organizar aquilo ali, e vem também a parte da oposição que vai querer aproveitar esses depoimentos para meter o cacete no governo. Queria que a senhora falasse sobre isso. Não só do bairro Vila Bela, mas também a gente tem aí a parte do shopping, o IPCEP, algumas ruas da ABB, né? Desde semana passada a gente estava esperando que Papai do Céu desse uma tréguazinha nessa chuva, já com as máquinas ali perto do shopping. Hoje já começou, liguei cedo para a Gabi e hoje já vejo que já está sendo realizado esse processo de operação tapa-buraco. Não adianta dizer que não teve investimento, teve sim. Os últimos 3 anos a gente continuou fazendo aquelas escolhas, calça uma rua que ainda não tinha tido calçamento e refaz um serviço mal feito. Então a gente sempre está pesando nisso. Eu sempre digo que a população ela não pode sofrer 2 vezes. Se for entregue um serviço de mal qualidade a ela, cabe a mim, enquanto prefeita, tentar diminuir o dano que essa população teve. Mas eu também não posso deixar de assistir quem nunca foi olhado. Então a gente sempre está nessa de calça uma rua nova, refaz outra. Como você viu, né? A Rufino Nicolau, ali perto do Detran, foi tudo tirado, tudo refeito. A Custódio Conrado, foi tudo tirado, está sendo tudo refeito. Assim como a gente vai fazer na rua da calçada, na Rua da Fama, da Faculdade Fama, Cacá, bom dia, na Rua da Fama. Assim como a gente está fazendo ali no anel viário, próximo ao shopping. Inicialmente a gente ia fazer, de acordo com o calçamento que a gente vai fazer, o asfalto ali na Valdemar de Oliveira, que vai ficar maravilhoso. A do açaí, né? Isso, a do açaí. Como a gente fez na Afonso, o projeto é que seja mais ou menos daquele jeito, mas a população não podia mais esperar. Então dizer que não teve investimento de manutenção está errado. Teve sim. Agora refazer um trabalho mal feito custa caro e custa mais tempo. Você fecha aqui esse ano que vem tá lá. Então a gente preferiu nessas avenidas, nessas ruas de maior fluxo, refazer tudo do zero, né? A Nicolau Rufino, subindo ali o Detran, perto do Tunas. A gente teve que trocar toda a tubulação, a gente teve que organizar. Roberto Engenheiro aí sabe o quanto trabalho dá refazer um serviço, mas a gente está atendendo essas demandas. Agora a gente também precisa de alguns pontos. Por exemplo, tem que ter pelo menos 24 horas, 48 horas de sol para que a base ela seque melhor, né? Então, hoje a gente já começou com algumas máquinas ali, a gente já está no IPCEP. Quantas e quantas vezes aquelas ruas do IPCEP foram fechadas e no outro ano está tudo aberto? É erro de quem? Só sei que eu tenho que assumir esse problema, né? Porque quando você assume uma prefeitura, você assume a responsabilidade com todos os homens e com todas as mulheres de sua cidade. E essa responsabilidade eu estou assumindo com muito trabalho. Olha, a minha amiga Lourdes está fazendo, ela mora na Comandante Superior, ali perto de Plínio, e está pedindo para o pessoal da iluminação pública, Marcos Melo, Jarbão, passa lá na Praça do Memorial do Covid, que tá às escuras. Ela disse que tiraram as lâmpadas. Provavelmente alguém. Esse, inclusive, é um problema muito grande, né? Do furto de afiação, de lâmpadas também, que acontecem corriqueiramente. Queria que a senhora falasse um pouco sobre isso também. A gente está até mudando, né? Antes a gente utilizava o cobre, hoje a gente está utilizando outro material que comercialmente não tem um valor agregado a ele. A gente fez isso no anel viário, mas lá também tem câmara de monitoramento. A gente vai dar uma olhada hoje para ver o que foi que aconteceu, se foi algum furto ou se realmente é algum problema técnico, mas a gente vai resolver. Maravilha, tem muita gente mandando abraço aqui. A gente tem priorizado falar, aproveitar o tempo da prefeita para falar das questões de Serra Talhada, dos apoios dessa corrida, justamente para a gente ganhar tempo, né? O tempo da prefeita é corrido, a gente tem usado, né, esse espaço das 7 às 8 justamente para ouvir o máximo possível dos pré-candidatos, e aí a prefeita hoje como entrevistada está sendo aproveitada justamente para isso. Então vocês que estão aí na escuta, tenham paciência, no finalzinho se der eu mando abraço para todo mundo, porque aí vai para mais de 10 minutos de abraço aqui, viu, prefeita? O vereador, inclusive, Antônio Rodrigues está lhe mandando um abraço, e o Jorge também. Obrigado, Jorge, pela audiência, viu? Tudo de bom.
Eu quero, prefeita, que a gente possa falar dessas ações importantes que ficaram aí para serem entregues. O vice-prefeito Márcio Conrado, já que Márcio Conrado já mudou o Márcio sobrenome Oliveira. do Marcinho. Mas pode ser. Eu já fiz essa confusão antes. Foi um irmão que a vida me deu. Que maravilha. Tem a Custódio Conrado, tem o Pereirão, e estão pedindo pra gente falar justamente do Pereirão, porque tá todo mundo com sede nessa entrega, nessa inauguração do Pereirão, né? Sai ainda esse ano. Qual é a sua fala em relação a essa entrega? Ela acontece, vai ser só Márcio, vai ser depois das eleições, para a senhora poder também entregar aquele equipamento que é muito importante para o desporto, né? De Serra Talhada, tá aqui Zé Raimundo, que não me deixa mentir, porque celebrou ali muitas conquistas, né? Com o time do Serra Talhada, com o time do Serrano, e é um equipamento que todo mundo viu seus esforços para destravar, para entregar ele reformado à população. Assim que eu assumi a prefeitura, eu recebia vários relatos de tristezas de pessoas vendo um equipamento tão importante para a história da nossa terra estar tão abandonado, né? E foi mais uma ação que a gente decidiu encarar o problema e resolver ele. A gente contou com apoio de Maia, que conseguiu algumas verbas. A gente também já foi, junto com o Fernando Monteiro, deputado, ao ministro Fufuca, né? Eu vou passar hoje lá, a Duda tá lá cuidando com todo carinho do Pereirão, vou passar hoje lá para que a gente possa já lhe dizer um dia certo que a gente possa inaugurar. A gente estava nessa análise de qual o melhor gramado utilizar. A equipe, na época, Elano Peixoto como secretário, foi acompanhar como foi feito em Afogados da Engazeira o sistema de irrigação do gramado, mas também existe o estudo de ver uma grama artificial, que é o que a gente está colocando na nossa praça lá do Bom Jesus. Então, nossos técnicos estavam nessa análise para que a gente possa ter uma data melhor de entrega. Mas, diante do que você disse aí, de tantas coisas que tem para entregar, a Praça do Bom Jesus é uma delas, né? Uma delas, e eu passei lá ontem, tantas crianças já brincando, já utilizando. Eu vejo o EJC já utilizando para momentos de orações, de rezar o terço, e a gente já vê outra vida, né, Nailson, naquela localidade. Queria aproveitar aqui e mandar um abraço para Tiago de Caiçarinha, que está na nossa escuta, e como ele bem disse, tantas pessoas foram lá prometer aquelas ruas, e agora a gente está fazendo, subir, descer, mas quem resolve os problemas que chegam, assim como foi em Água Branca, assim como foi em Bernardo Vieira, assim como está sendo em todas as localidades. Então, hoje a gente resolve com a equipe técnica qual o melhor gramado para se colocar no Pereirão. Me diga uma coisa, antes da próxima pergunta, eu sei que o vice já foi definido, mas João Daniel seria um bom vice, não? Seria. Ele disse que Bernardo Vieira, como é? Mas eu disse a ele que não pode ser projeto pessoal. Se a gente juntasse eu e você, seria só o projeto Bernardo Vieira. Era só dar Bernardo Vieira, não, né? Não pode, o nosso diferencial é pensar no todo. Eu já botei uma foto minha do Faeca da época de nós. E foi? Olha, tá vendo, Faeca? Já tá recebendo homenagens aí. Mas eu falei de João Daniel propositalmente porque foi celebrada uma conquista que foi anunciada lá no Recife, né? Que tem tudo a ver com as indústrias. É mais um braço do S, né? Que está se preparando para chegar em Serra Talhada, e o Sistema S, ele é muito parceiro do município para muita coisa. E aí eu queria saber, esse novo braço do S que tá para chegar, vai ajudar nesse desenvolvimento, porque João Daniel, que é a indústria, sabe que tem alguns gargalos, né? Quando não é a questão da energia, é o problema com água, é outra coisa, e aí muito tem se resolvido os problemas do comércio de modo geral, né? Com a capacitação de gente e tudo mais, e esse braço do Sistema S que está para chegar, voltado para a indústria, tende a melhorar essa realidade e oferecer melhores condições para que as indústrias pensem em aportar em Serra Talhada, que geograficamente é muito bem situada. Queria que a senhora falasse sobre isso. Claro, foi um dia inesquecível, né? Onde a gente tinha vários atores de Serra Talhada, exemplo de Carlinhos da Tupã, de Chico Morato, de João Daniel, que estava lá em Recife, esperando o anúncio do único Sistema S que faltava na nossa cidade. E aí, ao mesmo tempo,
escutar o reconhecimento deles com o desenvolvimento da nossa terra, porque como bem foi frisado lá, não adiantava apenas o sistema estar aqui se ele não fosse utilizado da melhor forma. Então a gente teve a capacidade de acreditar, de investir 3 milhões de reais para que o Sistema S fizesse capacitações para os nossos jovens e assim, os resultados que a gente tem no CAGED, com certeza, vêm dessa capacitação que a gente tem proporcionado. Eu tive visitando algumas empresas e eu tive numa oficina onde a pessoa me dizia, olha, Márcia, esse curso que vocês proporcionaram custava 12 mil reais. Às vezes a gente até tinha o dinheiro de pagar o curso, mas só era oferecido em Recife. Então a gente passar 10 dias em Recife, pagando hotel, pagando comida, muita gente não tinha condições de fazer. E por vocês proporcionarem, dentro do curso eu já consegui 2 funcionários. Então já saíram 2 pessoas empregadas de dentro do curso e hoje a oficina já dobrou de tamanho. E isso mostra que a gente está apostando, né, na forma correta, né, de transmitir ensinamento para os nossos jovens. E aí, quando anunciaram o sistema da indústria aqui em Serra Talhada, é o complexo inteiro, a gente ficou muito feliz, porque a gente vê que aqui tem muitos homens e muitas mulheres que acreditam. A exemplo de João Daniel, que agora vai dobrar sua capacidade. Eu já posso falar da obra, como é que anda, a obra está a todo vapor de lá. Em janeiro, né? Acho que a gente dobra a capacidade, né? E aí a gente tem que estar em conjunto. A doação do terreno, eu peço agradecimento a todos os vereadores que entenderam a necessidade. Quantos empregos a mais? 150 empregos a mais a partir do momento que aquele outro terreno esteja funcionando. A gente tem aí Leila e Adelmo da Fábrica Luiza, né, que vai trazer a primeira indústria de alimento para Serra Talhada, um macarrão. Já está só faltando o protocolo da Neoenergia, que a gente também já está no pé. Essa questão do distrito industrial era outro gargalo, né, que não conseguia se resolver. Me parece que tinha um problema documental lá, mas isso foi resolvido, né? Claro, os problemas eles existem para a gente ter a capacidade de resolver, e a nossa experiência mostra que a gente tem tido muita coragem para resolver tudo isso. Mais uma vez, os vereadores aprovando, né, novas leis para que a gente possa trazer de forma coesa, de forma transparente essas indústrias. E aí eu falava com a Adelma, se Adelma, tu lembra há 4 anos onde era o teu espaço, a gente via nos olhos dele, do filho e da esposa a vontade de trabalhar mais, mas não tem aquele espaço. Hoje a distribuidora dobrou de tamanho, hoje já tem a possibilidade não, a realização de uma indústria de alimentos com mais geração de mais 100 empregos, assim como do lado de pré-moldados também, que vai ser instalado. Então precisava ter a coragem de se dar as mãos e dizer, vamos em frente, e quando a gente tá junto, a gente consegue realizar. Que maravilha. Tá com a bexiga aqui, a seda aumentando, João não melhora, é a questão do patrocínio, porque João é ruim de patrocínio, viu? Eita, João, ruim da bexiga. Pelo amor de Deus. Brincadeira. Agora, em relação a essas capacitações e como você gera oportunidade de emprego, eu vi depoimentos que me emocionaram bastante. Em relação à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que faz qualificações lá, né? Pelo governo. 2 cursos. Um que é uma pujança, que é a questão da energia solar, né? Para o pessoal poder fazer manutenção nessas placas de energia solar. E o outro foi essa questão de oficina mecânica. Eu nem imaginava. Agora, eu ouvi um depoimento, foi de uma mulher que disse, rapaz, sempre foi meu sonho fazer esse curso de... 2 fizeram. Foi. Mas, rapaz, eu fiquei impressionado com a emoção delas, fiquei bastante emocionado também. Ô Anderson, não tem só essas, tem a informática na zona rural, e aí você escutar o depoimento de uma senhora que disse que a partir daquele curso renovou suas energias. E o Sérgio Senat fez um vídeo desse projeto para mandar para Nacional e disse que ganharam até um prêmio, ficaram encantados em primeiro lugar. E não é só isso, é a capacidade de atrair, como a gente atraiu o Festival Gastronômico, que já está no seu 3º ano, e aí a gente capacita, né, todos os restaurantes, e não só os grandes restaurantes, mas aquela pessoa que vende marmita também. Então chega uma pessoa, presta uma consultoria ensinando como vender, qual o valor agregado àquele material. A gente está no 3º ano, foi um sucesso. Estão me pedindo para que seja todo mês. Ai, coisa boa. A gente leva a FENEARTE agora, que acabou a 24ª edição da FENEARTE, a maior feira de artesanato da América Latina, e tá lá os artistas de Serra Talhada sendo acompanhados
acompanhado, sendo organizado e mostrando seu potencial para o Brasil inteiro. Então são várias ações que nos deixam muito felizes. Que maravilha, prefeita. Para finalizar, sei que seu tempo é corrido, sair daqui já tem agenda já? Já você não vê não, que 6 horas da manhã eu já tô na escuta. Já tô na escuta, já tá caminhando por Serra Talhada. Liguei pra Gabriela, secretária de obras hoje, você tá acordada, e a senhora deixa a gente dormir? E quando Márcia tá em atendimento é André, cadê André? André que fica ligado, André é meu ouvinte fiel. Prefeita, para finalizar, uma pergunta, né? Tá com a bexiga que a senhora nunca tenha assistido uma novela com a trilha sonora de José Augusto, não. A senhora que disse que quase não dá tempo de encontrar Breno, né, em casa. Como é que tá o coração para José Augusto lá na Expo Serra? João faz parte, né, da CDL, da CDI, são aí vibradores em relação à Expo Serra. Maurício, tenho certeza que tá ouvindo a gente também. Maurício Melo, como é que tá o coração para o show de José Augusto? Vai dar tempo participar? Claro que sim, estarei lá, já pedi meu lugarzinho reservado para que a gente possa estar junto com toda a população, mas aqui mais uma vez parabenizar a CDL em nome de Maurício Melo pelo grande evento. Eu tenho certeza que assim como no ano passado, essa 24ª Expo Serra vai superar todas as expectativas. O ano passado foram mais de 30 milhões de reais em vendas nessa feira. Isso mostra o potencial que Serra Talhada tem, não é? E não só o potencial de venda, mas o potencial de levar o nome de Serra Talhada para outros estados. Eu tive presente no lançamento e vi outros empresários que veio de Santa Catarina apostar aqui. Isso mostra a nossa pujança, isso mostra o nosso desenvolvimento, isso mostra a nossa capacidade de atrair desenvolvimento, e eu fico muito feliz. Tenho certeza que assim como foi no ano passado, esse ano a gente vai superar as expectativas. Que maravilha. Zé Raimundo, não esqueça meu queijo não, viu? Tem que fazer essa cobrança antes do programa terminar. Um abraço pra Eliane Cordeiro, eu sei, eu tô brincando. Um abraço pra Dona Deta, Eliane Cordeiro também, que é uma pessoa Eliane extremamente que tá virada, competente. olhando viu? aí nossa praça, que a gente vai entregar a segunda praça do Vila Bela, né? A gente entregou a do Poço 4, vai estar fazendo a do Poço 3, que já tinha sido esquecida há muitos anos. Assim como o calçadão da Coab, um sonho da população. Eu tive lá semana passada e tava com o Ginclésio lá, não viu o vídeo lá? De vento em popa, a gente vai ter lá uma quadra de basquete, uma quadra de futsal, fute mesa, que eu nem... Então, enfim, a gente inovando e a gente atraindo os nossos jovens para esses espaços de convivência. Já que a senhora falou sobre essa questão de quadra de basquete e tal, me diga uma coisa, por que a população ela desconhece um pouco as ações que são feitas lá naquele CEI, naquele centro de integração lá? Não dá para mudar com o ministro a forma como o município deve utilizar aquele equipamento, porque é um equipamento grande, né, tão importante para aquela comunidade e para Serra Talhada como um todo. Não dá para usar melhor não, para a gente movimentar, fazer mais campeonatos lá e tal. Sei que o objetivo não é esse, é para formação. O pessoal do vôlei treinando, e ontem eu estive falando com Virgínia, né, já participando de campeonatos e ganhando campeonatos. O pessoal do judô que treinam lá também participando de vários campeonatos em outros estados e trazendo medalhas para Serra Talhada, mas a gente já está com ideias novas. Assim que a gente inaugurar o calçadão da Coab, também teremos novidades. Vamos futucar a Fufuca lá para ajudar a gente aqui. Prefeita, mais uma vez, muito obrigado. Pedir desculpa às pessoas que estão mandando abraço aqui, porque se eu fosse mandar abraço, eu ia perder a oportunidade de ouvir mais a prefeita e conhecer mais um pouco das ações que já foram feitas e do que está por vir. Esse é um momento crucial, né, de informação. A prefeita falou bem, a imprensa ela tem um papel fundamental na construção, né, desse debate político também. Cada pré-candidato que passa por aqui dá a oportunidade a vocês de conhecerem, né, bem os candidatos, conhecerem suas ações e mostrar o que cada um tem feito por Serra Talhada. E aí a prefeita vem aqui e fala de muitas coisas importantes que foram construídas ao longo desses anos de governo da sua gestão. Prefeita, obrigado pela atenção de sempre, pelo carinho. Agradecer a Ana também, que fez essa agenda pra gente, é nosso pedido. Obrigado, Ana. E que a senhora volte mais vezes aqui pra gente poder continuar falando de Serra Talhada.
Venho sim, Anderson. Eu quero agradecer a oportunidade. É sempre bom estar junto com esses grandes amigos que a política nos deu, falando sobre o desenvolvimento da nossa terra, reconhecendo aonde podemos melhorar, né? Eu estou feliz porque soube que semana passada o Bosquinho tá aí. Entrou as emendas da nossa senadora Tereza Leitão, do nosso senador Humberto Costa. Eu acho que somando tudo vai dar algo em torno de 10 milhões de reais, que é mais calçamentos, né? Onde a gente tem o Universitário 2, onde a gente tem a Cachichola, onde a gente tem algumas ruas, o Jardim das Oliveiras também. Então tudo isso já entra nesse novo planejamento, com recursos já em conta, né? Para que a gente possa enfatizar, fazer a praça que Zé Raimundo sempre fala, do São Cristóvão, Zé Raimundo. Independente se a emenda não sair do ex-deputado Rodrigo Novaes, com esse recurso a gente já faz. Com esse recurso a gente faz, só vou dar uma olhada se vai ser necessário fazer uma nova licitação, tendo em vista que é uma outra fonte de recurso. A gente tem tantos desafios, mas a gente tem a coragem de olhar nos olhos, desde as crianças até os idosos, sentir as necessidades deles e junto deles governar. Então esse tem sido o nosso diferencial e isso tem sido o êxito da nossa gestão. A gente em nenhum momento se afastou da nossa população. Quem me acompanha sabe que todos os sábados, todos os domingos eu faço questão de estar na zona rural, porque durante a semana eu estou mais na zona urbana. E se me perguntam se é cansativo dormir tarde, acordar cedo, tá de domingo, não, eu digo que cada dia que passa eu sou mais feliz. Eu sou mais feliz porque vejo que quando a gente tem amor no coração, a gente tem capacidade de realizar, de tornar o impossível impossível. Agora, em relação a essa questão da zona rural, e aí é mais um testemunho, eu vi que Márcio colocou esses dias que a pisada não para, ele tá lá de domingo a domingo, tirando os finais de semana, principalmente para focar na região da zona rural. E desde o início do seu governo que a pisada é essa, né? A senhora está sempre participando de ações, realizando entregas, batizado, é casamento, é tudo na zona rural nos finais de semana, né? Porque geralmente o pessoal diz, não, o político só vem aqui de 4 em 4 anos, é o político Copa do Mundo. Nessa sua gestão, nesse seu governo, a senhora tem mantido essa agenda desde o início, né? Porque o compromisso com o meu povo é desde o dia 1º de janeiro de 2021, continua o mesmo. Então aqui ninguém é forçado a nada, aqui ninguém engana ninguém. Aqui o compromisso é o mesmo, o objetivo é o mesmo e cada conquista que a gente realiza, a gente sabe que tem mais para fazer, por isso que a gente não para. Olha, eu queria que aquela fosse a última pergunta, mas Romério traz um ponto importante que eu tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo gostaria de ter algum tipo de informação sobre isso. É a questão do Vanete Almeida, né? Porque a senhora foi lá, né, para destravar aquilo lá e fazer a coisa acontecer. E as pessoas naturalmente querem saber em que pé anda. Como é que tá isso? Tinha até uma entrega para acontecer esse mês. Por que foi que não aconteceu? Em que pé tá isso aí? Como sempre falei, existe uma parceria, né, de todos os entes federais e aí a governadora Raquel Lira nos garantiu o acesso, que já está licitado, já está em obras, e a questão do abastecimento. Até então a licitação estava acontecendo, a gente também está tentando puxar o abastecimento um pouco para o condomínio industrial e logo a novela vai se acabar. O sonho vai ser realizado porque a gente teve a capacidade de resolver esse problema. Muito bem, e quando o Percival não vem, tá revezando, eu tô percebendo, né? China e Zé Raimundo. Bora, Zé Raimundo, grite muito bem! Aê! Cabra bom. Muito bem, obrigado, prefeita, até mais. Obrigada. Boa sorte na caminhada. E logo o anúncio da festa de setembro. Aí pra vocês. Mesmo. Já tem data marcada não para o anúncio? A gente já está terminando de fechar os nossos patrocínios e mais uma vez eu garanto ao nosso povo que todos os desafios de quem não acreditava que os barraqueiros iam ter o seu maior lucro, que quem vende naquela festa vai ter o seu maior lucro, queriam atrapalhar, mas a força do trabalho vence tudo. Então a gente vai fazer a maior festa de setembro com o menor valor possível, gasto de recurso próprio, e se Deus quiser uma festa linda, uma festa onde as lojas vão vender, onde o salão vai estar cheio, onde quem precisa vender, né? Podem preparar o coração? Podem preparar o coração. Pronto, atenção, Serra Talhada, o comércio principalmente, prepare-se porque a prefeita está dizendo que vai botar para torar. E vamos esperar para ver o anúncio